terceiro Campeonato Solidário FNB. Categorias femininas, todas as divisões. Finalmente, todas as divisões de categorias femininas. Vamos começar? Vamos, né? Então, isso aí. A gente já fez, então, da categoria Bodybuilding, Classic. Estamos para fazer ainda da Men's Physique. Vamos juntar todas as categorias femininas, porque acaba sendo mais rápido, porque tem menos atletas. Mas a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai passar atleta por atleta, falando o que os árbitros colocaram para vocês e dando nossa humilde opinião nossos depois. 2 centavinhos aí. Então, vamos lá. Começando por... Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você quer. Biquíni estreantes. Então, já está na tela de vocês aí. Tá marcando certinho, ótimo. E vamos lá, atleta número 304. Alana Cruz, terceiro lugar. Então, Alana Cruz, terceiro lugar aqui, recebeu feedback dos árbitros, vamos ver aqui. Mais volume de deltoides, e costas. E para 2 árbitros, condicionamento de perna. Isso, e um específico condicionamento mais geral. Mas então, volume de deltoides e costas e condicionamento de perna no todo. Mais uma vez, a gente tem o famoso caso de pegou alguém muito seco no line-up e todo mundo vai receber feedback de condicionamento. Todo mundo precisa de condicionamento de repente. Sim, ela é aqui posando mesmo, aqui na esquerda, sim, né? Sim, ela mesma. Mais uma biquininata, né? Não, total. O físico dela é perfeito para biquíni. As pernas dela, inclusive, estão dentro do volume adequado que precisa, eu acredito. Assim, na minha visão, ela tinha divisão de quadríceps, o que é difícil de ver em biquíni tão iniciante assim, porque é o primeiro campeonato dela. E ela tem um glúteo médio bem desenvolvido, o glúteo dela é bem arredondadinho, bem bonitinho. Já tá com uma leve marcação de gota mesmo, vendo que... o condicionamento dela podia ter puxado um pouquinho mais, mas assim, tipo, o físico é biquíni mesmo, né? Os meus 2 centavos aqui para vocês brigarem essa pose sua para o perfil esquerdo para os hábitos, eu acho que tá, tipo, muito próximo de excelente, mas provavelmente você já sabe que esse lado seu é o mais fraco. Então veja as diferenças aqui, principalmente, né, na verdade, tá óbvio que a diferença, que o quanto você não conseguiu rotacionar provavelmente a sua cintura e ela ficou muito diferente. Então aqui você tá muito, muito, muito superior. Então normalmente isso daí. Todo mundo tem um lado pior que o outro, só corrige mesmo. Mas só pose de costas aqui que eu falei, ó. É o que a gente espera de uma biquíni mesmo. Foi minha aluna de pose. A questão eu só ajustaria na Alana, especialmente na pose de frente e do primeiro lado, que é o lado esquerdo, o alinhamento dos ombros, porque o ombro dela tombava um pouquinho pra mais ficar, ali. né? Eu levantaria um pouquinho o ombro que está caído ali para melhorar. Para deixar ela mais posturada como as atletas que estão do lado dela, que estão bem mais posturadinhas. Assim, Tanto que desse lado aqui, o ombro tá mais retinho, né? Exato. Vamos lá, então. Atleta do lado, 342. Lenara Rodrigues, top 2. Então, vamos ver os feedback que ela recebeu. Um árbitro marcou como pode melhorar a presença, o outro árbitro como pode melhorar a presença e pose. E é isso. Os 3 árbitros, na verdade, pontuaram como melhora de pose e presença. Lembra por quê? A gente não consegue ver por foto? Eu sei porque, assim, essa atleta ela tem um físico muito lindo. Assim, ela tinha um dos físicos mais bonitos do line-up em questão de estrutura. Ela era a mais perfeita, assim, da categoria em questão de estrutura. Claro, tinha um pouquinho de condicionamento que, por conta da Patrícia estar no mesmo line-up, o dela acabou ficando um pouquinho atrás. Patrícia, né? Mas o físico dela era muito bonito. Só que o que acontecia nas poses? Ela faltava um pouquinho mais de segurança nela, especialmente quando era o momento de desfilar. E se eu puder te dar uma dica, Lenara, quando for tirar o cabelo das costas, sempre joga ele inteiro para um lado só. Eu acho que essa dividida no meio aí deu uma atrapalhada para ver um pouco não sei, eu não achei que ficou tão legal essa dividida do cabelo no meio. Eu acho que fica mais delicado e feminino quando você joga todo o cabelo para um lado só. O encaixe das poses dela não tinha grandes problemas. As poses em si estavam muito boas. O problema era mais nas transições, que ela perdia bastante o olhar dos árbitros, e no desfile dela, que ela não era tão posturado quanto quando ela encaixava nas poses. Quando ela caminhava, eu acho que perdia um pouquinho dessa questão de confiança que ela tinha muito quando ela parava na pose.
Ela é aquela atleta, eu acho que eu comentei que ela tem um físico muito, muito parecido com a da Liane, que é atleta profissional do biquíni em todas as federações. Ela né? já pegou na Inda. E ela tem exatamente todas as proporções que a gente vê. Esse triângulo aqui que junta no quadril, depois tem a saída do glúteo, de costas ela tem o ombro bem marcado e aqui do lado. Ainda eu acho que provavelmente ela consegue ajustar essa pose aqui para ficar tão boa quanto a lateral dela. Mas eu acho que aqui não dá para discordar da arbitragem, que pelo menos esses segundos que a gente tem aqui de vídeo, que é aquilo lá que a gente vê, né? A gente vê a biquíni desfilando e se ela passa um pouco só de insegurança aqui, já dá para saber que ela poderia melhorar. Ela tá desfilando bem, eu imagino, mas ali dá para perceber que ela tá naquela coisinha meio ainda que dá para melhorar, dá para ser mais, você fala, performático? Então é isso, não, nas transições eu realmente não lembro, mas as pose por pose aqui, tipo, essas três. Ela é uma das melhores do line-up em questão de encaixar a pose. Aí é o que eu acho que o momento que ela acabava perdendo um pouco dos árbitros era quando ela saía da pose e ia tentar se mexer. Não dá nem pra falar que o shape que salvou, porque realmente a pose em si, a estática, tá realmente muito boa. Próximo atleta, então, número 354. 352. Maria Carolina Balassoni, que também foi minha aluna de pose, ela ficou em 4º lugar. Então, feedback de mais volume de deltoides e costas, mais volume de deltoide, mais volume de deltoide e costas e uma marcação para pernas e glúteo. Vamos ver por quê. E condicionamento para pernas, mais especificamente a frente da perna, não marcaram o posterior de perna. Mas vamos ver então porque marcaram deltoide, especificamente deltoide é mais fácil de ver, e teve uma marcação para costas e perna. Nossa, mais volume de perna para biquíni, vamos ver. Então, essa atleta aqui que... É que ela acabava ficando atrás das demais atletas que tinham um melhor desenvolvimento de posterior e quadríceps, né? Que tanto a Lenara quanto a... Quem que é Lenara? A top 2, que foi aqui, isso. Essa? Quanto a Patrícia, que foi a campeã. Elas tinham quadríceps muito pronunciados e a Maria acabou ficando atrás da Alana justamente porque de frente é o que eu falei, o quadríceps da Alana já estava excelente em volume. Tá vendo? O quadríceps da Alana tinha aquela saidinha para os lados e tinha marcações. E aí o da Maria acabava ficando um pouquinho atrás. Mas a Maria é mais uma que nasceu para ser biquíni, né? Sim. Inclusive, então a linha longilínea, acho que de comprimento de perna e estrutura, ela é uma das que mais combina com a biquíni aí. Então, uma característica que com certeza eles podem pegar, se não mudar para os próximos campeonatos, é que eles não querem uma biquíni com uma perninha tão fina, né? Se a gente considera, claro, tem outros pontos. Mas uma perna bem legal aqui, uma perna bem, que é aquela característica de classe physique, né? De perna abaulada, lateralizada. E aqui pediram mais perna, né? Então acho que a gente pode falar que se você quer ser biquíni para FNB, pode colocar um vasto lateral legalzinho aí que você só tem a ganhar. Sim. Poses, aquilo lá que a Casa já comentou mesmo, acho sempre legal. Eu sei que você comenta muito sobre esse braço aqui, nesse cotovelo, na verdade, né? Qual que é a diferença entre esse cotovelo para esse cotovelo que entrega uma boa pose ou não uma boa pose? Que ela esqueceu do bracinho de fisiculturista, mas era do lado que eu mais arrumava ela, era esse lado aí. Mas você pode ver que ela tá bem posturada, a pose de costas tá encaixadinha, o tronco não tá tombado lá pra frente, ela tava bem, bem encaixadinha nas poses. As transições dela, ela fez muito bem também, sabendo assim, né, que como eu dei aula de pose pra ela, eu sei o quanto ela é tímida e o quanto tava difícil pra ela conseguir se soltar. E o que ela fez no palco me deixou cheia de orgulho, tá, Maria? Só pra você chorar um pouquinho aqui comigo, porque eu fiquei muito emocionada de ver você no palco, porque você estava muito linda. E eu acho que tem pouquinhos pontos pra melhorar, assim, ainda em pose, mas eu acho que o ponto dela é mais desenvolver mesmo, né? Se ela quer continuar brigando na biquíni, ela precisa de um pouquinho mais de volume. E alguma coisa para comentar sobre o desfile? Alguma coisa específica? Ou simplesmente tentar... Só menos timidez e melhorar esse equilíbrio nesse salto aí, hein? Porque ela andou devagar porque ela não estava conseguindo se equilibrar no salto. Isso eu sei. E aqui também, só um detalhe que a gente comentou, pedir um árbitro específico pediu volume de costas. Acredito que é mais por causa da saída pra a cintura dela parecer mais fina. Porque ela tem uma cinturinha fininha, mas porque não tem muita saída de dorsal, parece uma coisa só, um tamanho só.
Especialmente quando ela tá de costas, dá pra ver a diferença, por exemplo, pra Lenara, que tem um desenvolvimento de costas adequado. Quem que é a Lenara? Do lado dela, ó. Tanto que a cintura dela entra num V atrás, assim. Ah, tá. Você tá falando dessa região aqui entre os cotovelos, né? Pra fazer Exatamente. isso daqui? É. Entendi. Vamos lá, então. Próxima atleta que eu sei o nome, que é Paty, certo? 362, Patrícia, que foi a top 1, que me assustou. Eu fiquei com medo, na verdade, porque quando eu vi o julgamento, a Patrícia não foi jogada no centro. Quem foi jogada no centro foi a Lenara. E eu falei, meu Deus, será? Será que eles vão mais pra linha da Liane e menos pelo negócio que a gente sempre falou da melhor atleta, do condicionamento absurdo, de todas as marcações e músculo para todo lado? E aí acabou que, claro, a Patrícia ganhou. Não, longe de falar que ela não mereceu, tipo, o físico dela tava... Não tinha nem o que falar. Ela era a pessoa mais condicionada do evento inteiro. Ela conseguiu ser mais condicionada do que os meninos. E uma informação que sempre fica, então, se não mudar, é esse o nível de condicionamento que vocês precisam para biquíni e também para FNB. Boa sorte, vão passar fome. Tentem não morrer. E de feedback oficial aqui, não teve nada. Então, teoricamente, atleta perfeita padrão. Só um comentário aqui sobre pose e presença. Cuidado com a frente. Ou você pode... Você sabe o que é? Eu não entendi. Tá escrito frente aqui? Não sabe também, não né? sei. Não Mas consigo provavelmente entender. é frente. O que tem a pose de frente dela? Eu acredito que ela tem um pouco menos de rotação de glúteo. E aí, se você comparar com o da Lenara, que aparece um pouquinho mais aquela parte superior do glúteo médio, o da Patrícia não aparecia tanto. Eu acredito que era mais isso por questão de deixar a cintura dela mais fina. Como ela já era muito fininha, nem precisava tanto, né? Torcer tanto o glúteo, mas... eu acredito que a pose de frente dela dá pra dar uma melhoradinha assim, mas, né, não tem nem o que dizer, não tava sem defeitos. Patrícia, parabéns. Que posou bem igual para os dois lados, né? Uhum. Isso aí. Então, próximo atleta, número 333. Foi a Janaína Neres de Souza, 5º lugar. Então, para o feedback dos árbitros, mais condicionamento como um todo, tá? Tanto superior quanto inferior. Não teve marcação sobre volume. E todos marcaram sobre pode melhorar a presença de palco especificamente. Uma marcação para pose. Acredito que a Janaína ela estava um pouquinho mais tímida. Ela passava uma impressão de que ela sabia o que estava fazendo, mas ela não conseguiu se soltar tanto no momento de estar em cima do palco. Não sei porquê, tá vendo? Até no caminhar dá pra perceber que ela tava bem tímida, ela tava, tipo, fazendo tudo certinho, mas faltava, sabe, aquela personalidade a mais. Eu diria que ela sabe caminhar de salto, mas ela não soube só fazer essa transição pro desfile do fisiculturismo, porque parece que ela tava confortável andando, mas ela, assim, ela só transpareceu um pouquinho essa timidez mesmo que a gente sabe que as atletas, principalmente femininas, levam pro primeiro palco. É estreantes aqui, né? Sim, é estreante. Então, ainda mais isso. Mas ela sabe posar, tava posando certinho pros árbitros, sabia expandir a dorsal, sabia fazer tudo, só que precisava de um pouquinho mais de personalidade mesmo, mas se soltar um pouquinho mais. Então, só reforçando aqui, se você está na parte lateral do palco, é sempre importante que você vire levemente para o árbitro, tá? Então, a gente estava um pouco para a esquerda, mas dá para ver aqui que você acabou apontando mais para a lateral do palco. E eu ia comentar aqui, nenhum árbitro marcou sobre volume, e eu concordo. Eu acho que se ela colocar o condicionamento, enfim, colocar o condicionamento da top 1, 2 e até 3, na verdade, eu acho que ela cai no volume bem próximo ali do que eles estão pedindo, viu? Eu acho que ela até vai ficar um pouco mais volumosa, porque se você for ver, ela já tem corte no braquial e no ombro, e o ombro dela é grande. E, tipo, você vê que o condicionamento tá distante, mas se ela condicionar mais, eu acredito que ela vai ter mais ombro do que as meninas e mais costas também. Sim. Ela vai segurar, acho que, bastante volume ainda. Indo para a próxima. Bikini Master. Vamos ver aqui. Bikini Master. Foi a Tati Passos, que foi a única atleta do line-up. A gente teve aqui uma atleta
quase que criou uma categoria do nada. Ela subiu na Master e acabaram com... Nossa, gente, eu falei a palavra aqui. Acabaram falando um pouco da história de superação da Tati. A Tati, ela é ex-obesa e também se recuperou de um AVC. Então, tipo, ela teve uma transformação física muito absurda. E a Tati, eu tinha que comentar sobre o superior da Tati. Que é impressionante o quanto é bom o superior dela. Você vê a pose dela de costas, eu não sei se tem uma foto aí mostrando. Eu acho que ela tem uma das costas mais bonitas, assim, da biquíni que eu já vi, assim. Se ela mostrar as costas, vai ser agora. Não tem foto. Não tem foto? Não. Ai, não tem no vídeo também? Não tem. Mas ela tem umas costas muito bem definidas, assim, as musculaturas bem cheias, assim, muito bom. E o ombro dela você vê também, que é muito bem desenvolvido. Ela foi pro overall, certo? Foi. Então, talvez eu consiga recuperar aqui. Biquíni, me ajuda aí. Tem Bikini Master 2 vezes. Ah, não, aqui é a premiação. Então, Bikini Master overall. Me ajuda a achar. Tô nervoso. Antes. Aí, Patrícia. Costas. Aí as costas dela. Realmente muito boa. O ombro muito bom. Aqui, né? Essa parte. Isso. Você vê que ela tem até mais desenvolvimento de deltoide e costas do que a Paty. Gosto muito do superior da Tati. Passa o treino pra nós. E do feedback oficial, não quiseram. Ninguém quis colocar. Então, talvez tenha no overall. Então, se tiver ali feedback no overall, a gente fala pra você. Próxima. Biquínis veteranas. Biquíni veterana. Veteranas aqui. Aqui é a premiação. A premiação. Biquíni veterana, certo? Isso. Aí tivemos o repeteco de algumas atletas. Só deixa eu achar minha folhinha, então. Posso já... Ah, você não quer que fala? Biquíni veterano, já achei. Então, começando, acho que pelo lado esquerdo aqui, 303. Aline Camargo, 4º lugar. Então, recebeu feedback de mais volume de deltoide e condicionamento das pernas como um todo. Então, foi um árbitro só que colocou mais volume de deltoide e condicionamento da perna como um todo. Vamos ver aqui. Considerando ali o que eles falaram realmente das estreantes, mas condicionamento, com certeza dá para buscar. Acho que a gente sempre gosta de falar. Mulher, eu acho que não faz tanto isso, mas ela tem um abdômen aqui, a parte das costelas, né, musculaturas das costelas, bem marcado já. E o que a gente gosta de falar não olha para o seu ponto que seca primeiro. Não sei se foi o caso, só estou falando de modo geral aqui, que olha sempre para o ponto que dificilmente, ou a última coisa que seca para você. Não necessariamente pro seu abdômen, que já estava muito bom. Tá? Então, se você ficou se baseando nele, ou no seu time aí, seu nutricionista, normalmente é isso. Já tá sequinho, não sei o quê. Tá, agora, a partir de agora, você sabe ali que é mais a perna, mais o glúteo, mais o posterior. Esquece o abdômen. Que ela tem uma vantagem genética muito boa, porque mesmo não estando tão condicionados os inferiores dela, tem marcação de gota. Verdade. Ela tem uma marcação de gota e o glúteo dela é bem durinho, é bem assim, bem firme pra cima. Então, tipo, claro, poderia ter um pouquinho mais de corte na parte da frente, sim, mas eu acho que, inclusive, por conta dessa sua vantagem, você não vai precisar secar tanto para aparecer mais corte no inferior. Porque se já tem a separação de gota, não vai demorar muito pro seu posterior sair e pro seu quadríceps sair também. Então, tipo, já tá muito bom. Mas eu melhoraria um pouco nas poses, tá, Aline? Eu acho que dá para ajustar um pouquinho também a questão do braço, né? O posicionamento do tronco, dá para melhorar um pouquinho a postura. Mas tem poses que você encaixa muito bem, por exemplo, sua pose de costas, eu só mudaria a posição dos seus cotovelos, né? Apontaria eles um pouquinho mais para trás, como a atleta Lenara fez, por exemplo. Que? Isso. E nas transições entre essas poses também dá pra dar aquele toque de mágica. E sobre o feedback dela sobre mais deltoide, a gente consegue ver mais nessa pose aqui. Então ela tem, na verdade, um bom deltoide, só que quando a gente compara com esse daqui, este daqui e esse daqui, realmente, se colocasse mais deltoide, era o que eles estavam buscando. Então fica a dica aí, se quiser colocar mais 90 séries, vai ser deltoide. Aí
a Lana novamente. Vai falar de novo dos feedbacks? Ou Só vamos ver se foi o mesmo, né? Se não foi o mesmo, aí ferrou. A Lana foi em terceiro lugar nessa categoria, 304. Volume deltoide de costas e condicionamento de posterior de perna. Mesma de perna, coisa. sim. E aí a Lana errou de novo na pose lateral esquerda. Deixando o tronquinho despencar um pouquinho pra frente. Mas tá certo. É difícil, né, acertar, na verdade, esse ombro, né? Você vê que essa atleta que ela acertou muito bem, ficou retinha, mas a gente sabe quão comum é essa caída aqui, porque você tem que meio dar uma contraída a quantidade certa no abdômen, o árbitro tá abaixo de você, mas tem que ficar reto. Não importa como. Então, a próxima atleta foi a 342, que é a Lenara, mais uma vez. A gente já tinha comentado dela. Acredito que o feedback dela seja o mesmo, porque a colocação dela foi o mesmo. Foi a mesma no line-up. Confirma. É o mesmo. Segundo lugar. Aí, a Maria Carolina. Essa é nova. Maria Olívia, desculpa. Maria Olívia, 353, foi em sexto lugar. Qual foi o feedback dela? Feedback de volume para deltoide. Isso. Condicionamento de posterior de perna. E algumas marcações para pose. Não presença, para pose. Eu acredito que provavelmente essas marcações de pose, de feedback, foi por conta do vácuo, tá, Maria? Falando aqui da minha experiência, né, e da minha vivência dentro do esporte, a gente tem que tomar um certo cuidado com o vácuo por conta de... A atleta vai estar sempre muito seca. Se estar muito seca significa já que a sua costela vai marcar um pouco mais. Quando a gente puxa o vácuo para dentro, acaba ficando um aspecto muito agressivo na linha de abdômen. E não agressivo do lado hard, né? Tipo, o abdômen super blocado como o da Patrícia. Mas fica agressivo no sentido de olha e gera um incômodo. Por conta de estar muito fundo. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado com esse vácuo. Até porque eu também percebi, porque eu te olhei bastante em cima do palco para poder te passar esse feedback depois... o quanto você perdia o ar durante as transições. Você tinha que respirar para depois armar a pose de novo, porque você queria fechar o vácuo. Então, assim, toma cuidado com o vácuo, tá? Eu diria para você travar o bracing ao invés de fazer esse vácuo tão profundo, para conseguir suavizar essa linha de abdômen e deixar a sua pose mais estética. Pode falar. Pra mim, eu daria um parabéns pro seu vácuo, porque você fez 10 vezes mais do que precisa e o que provavelmente muita dos atletas não consegue, tá? Com certeza você tá treinando esse vácuo, se já você não fazia vindo de outros esportes ou outra modalidade aí, mas é isso que a Cássia falou. Quando a gente pega até a foto aqui que eu tava marcando, você lá atrás, você tava com vácuo e tipo vácuo máximo ainda, puxando mesmo assim, e sim, isso chamava atenção a ponto de sim ficar olhando. Infelizmente, para o seu caso, não é isso que o fisiculturismo está pedindo agora. Mas, mesmo assim, me chamou a atenção exatamente porque você estava fazendo muito mais e eu sei o quanto difícil, na verdade, é ficar sustentando esse vácuo por tanto tempo igual você estava sustentando. Mas eu diria isso como uma coisa positiva, porque significa que agora você pode fazer ou meio vácuo ou, na verdade, ficar o normal, e o seu normal já é provavelmente muito... já é com o transverso bem afundado, né? Você tem essa força nessa musculatura para puxar o abdômen para dentro. Então, eu diria que você só tem pontos bons para olhar sobre isso. Literalmente não está escrito isso, né? Mas a Cássia acho que é. Eu acho que também foi ali... foi sim julgado por causa disso, mas eu acho que você só tem a colher coisa boa dessa sua característica. É a força, né, do transverso. E eu diria também para ajustar um pouquinho a pose de costas, porque se você for ver, todas as atletas a gente conseguia ver muito bem a parte superior do tronco. E você estava mais tombada para frente. Então, baixo, acabava né? Deitando um pouquinho mais. E na posição que a gente estava, vocês precisam lembrar que a posição que a gente tirou essas fotos, a gente estava acima da posição do árbitro.
Então, o árbitro estava te vendo mais abaixo ainda. Então, provavelmente, o que ele viu no palco foi mais a sua perna do que o seu tronco. E isso pode ser um problema para avaliar, porque você não tem costas ruins. Você não tem um superior ruim. Só que não dava para ver, porque você tombava ele um pouquinho mais para frente. A gente quer ver muito mais postura, como, por exemplo, da Lenara, da Patrícia, que a gente vê total a parte superior do corpo da pessoa, mesmo estando de costas, mesmo estando bem empinado. Exemplo? Isso, pode ser, tá? Essas 4 aí foram as que mais inclinaram bem certinho o tronco, trouxeram o tronco para trás. Tá. E eu vou me arriscar num outro comentário aqui, que eu vou falar pensando que sim, para ajudar, porque eu sei que poucas atletas recebem esse feedback, que é perceba o quanto os outros atletas afastam os pés, tá? Principalmente na pose de costas. Então, vê um padrão de afastamento de pernas das atletas que acabaram ficando acima de você e o quanto você acabou fazendo isso. De modo geral, na verdade, né? Pegando você como exemplo. Eu sei que tem um motivo para isso, em questão de pose, musculatura, só que, às vezes, para biquíni acaba ficando melhor exatamente mais... Sempre pensa na mesma largura dos seus ombros. É a postura que vai ficar melhor. Se você for ver, todas as atletas têm exatamente a lateral do joelho na mesma largura da lateral do deltoide. Então, essa a proporção que a gente quer ver, por conta da biquíni ser proporcional. É aquela atleta que ela é se você botar um quadrado, vai dar um quadrado. Tanto que na wellness a gente vê isso muito mais acontecendo, exatamente porque as atletas tentam criar essa desproporção entre inferior e superior, afastando as pernas. Só que no biquíni, na verdade, você nem precisa muito mesmo. Você poderia estar realmente juntando as pernas e provavelmente posturando melhor, que com certeza entrega muito melhor o físico. Mas, de modo geral, é isso aí. A gente sabe que, na verdade, as suas características vai muito bem em outras federações, tá? Então pode ficar sossegado quanto a isso. E só pra te falar, essa pose sua de frente tava muito boa pra Fit Model, viu? Se você quiser subir na NPC, na Fit Model, eu acredito que você vai muito bem. Porque a pose tava quase exatamente a pose que a Fit Model pede, com esse glúteo mais marcado aí na lateral. Tava bem ok. É exatamente o que eles estão FNB pedindo. tem que ser um pouquinho mais pra cima, tá? O alinhamento do glúteo, mas essa é a pose da Fit Model. Essa atleta que a gente já falou, próxima atleta, 352. É a Maria Carolina. A gente já falou dela. Feedback, condicionamento e... Sim, agora que teve uma marcação de volume de perna, foi ela? Tá. Foi ela mesmo. Tá, então os árbitros estão bem. E a Paty continua perfeita. A Paty... Nos 2 feedbacks. Será que ela teve... Olha só, a Paty... Eu tenho certeza que marcaram errado, porque pediram mais condicionamento de glúteo. Não, marcaram errado, com certeza. Quem que... Não posso entregar quem foi. Não, se a Paty secar mais o glúteo, meu Deus, acho que ela vai ficar com o glúteo mais seco do que os bodybuilders. Ela tava com fibra no glúteo, Então, gente. sim, Não, pediram não mais dá, condicionamento. Não. Eu não sei o que quiseram marcar, porque mais volume também não sei se faz sentido, mas enfim. Acho que queria marcar na atleta de baixo. E marcou na de cima. Ou na de cima e marcou na de baixo. O problema é que não tem nem atleta de baixo. Próxima Vamos biquíni. para o wellness estreantes agora. Não tem mais biquíni. Não tem team? Não. Então, wellness estreante. Preciso achar meu pacotinho aqui. Respirem. Bebam água. Acho que não dá tempo de ir no banheiro. Não pode pausar o vídeo, né? A gente também, né? Nossa, não pode pausar a gravação. Sabia que dá pra pausar? Eu podia ter pausado agora. Olha só. Mas não, o vídeo já tem 2 horas. Esse eu acho que não vai dar meia hora. Já deu meia hora, na verdade. A gente acabou de trocar de categoria. O dos estreantes. Primeiro, número 311. Brenda Monique, top 1. Linda, maravilhosa. Então, feedback aqui dos árbitros oficiais falaram Perfeita. que ela é o wellness perfeita, a não ser uma marcação de mais condicionamento na coxa. Somente na frente, tá? Então, deixaram claro isso, somente a marcação Da coxa anterior. E é isso, né? Se você quer saber o que é uma wellness, é isso daqui. Muito É isso daqui. perfeita. A Brenda foi minha aluna de pose, ela mandou muito bem. Eu tô aqui pra falar que eu estou muito orgulhosa. Belos ombros. Muito orgulhosa dela, porque o físico dela mudou muito desde quando a gente começou a fazer as aulas até o final. E as poses também, tipo, nossa, ela teve uma transformação daquelas que a gente gosta de mostrar pro mundo
do Team Gold, que é muito bom. As costas também dela, bastante musculatura, né? Nas costas ela tem? Ela tem um ótimo superior. A perna, eu acho que assim, se eu fosse botar defeito, porque a gente tem que falar, né, do nosso Já feedback, que ganhou. eu falaria pra ela secar mais a perna. Porque ela tem também a mesma coisa do que a Aline, né, na última categoria. Ela tem uma marcação, uma divisão de gota, mesmo não estando tão condicionada, o que favorece demais ela. Só que dá pra ver que na wellness ela se beneficiaria mais de uma marcação de posterior e gota, como, por exemplo, da atleta top 2 aqui. Se você for ver, ela tem a divisão da gota e do posterior. E tem a saída do quadríceps, tem a saída do adutor. Isso chama bastante atenção, tá? Então, eu diria que pra ela, assim, pra ela ir 100% bem em todas as federações, eu acho que dá pra puxar um pouquinho mais o condicionamento de inferiores. Mas de resto, ela tá... Algo pra falar sobre esse desfile que a gente tem gravado? Não prestei atenção. Daqui a pouco reseta, peraí. Vai, Ju, você chama aí. Só uma coisa que eu já falava pra ela, balança menos o braço. Ela balançava muito o braço na hora de andar. Mas eu gosto da velocidade, porque foi uma coisa que eu combinei com ela, que não tinha problema dela andar um pouco mais devagar, porque eu sabia que os árbitros estavam gostando do que eles estavam vendo. Ninguém ia reclamar dela andar devagar. Eu não consigo resetar aqui o vídeo. Não dá. Quem viu, viu. Próximo atleta, então. Aqui. Essa é a Janaína Nery Souza, 4º lugar. 333? Isso, 333. Então, feedback de melhorar a presença de palco, uma marcação para melhora de pose, volume, deltoide de costas e condicionamento todo de modo geral e um ponto a mais ainda para o glúteo. Vamos ver aqui. Que ela foi a mesma atleta que estava na biquíni, né? Tá. Que ela tem bastante volume, mas realmente o condicionamento. Nessa pose, aí nesse line-up eu arrumaria a pose de costas dela por conta da abertura dos cotovelos. Fechou demais a escápula? Tava muito aberto o cotovelo e aí o ombro dela tava rodado pra frente. Quando a gente fala o ombro rodado para frente é muito fácil, eu acho que para quem quer entender de outro jeito, é quando você pega aqui da sua nuca e desce, você faz um triângulo aqui, tá? Ó. Você não faz... não vai dar no outro atleta, mas a ideia é que faça... Mas esse formato aqui, ó. No caso, não caído. Quando você roda o seu ombro para frente, a aparência é que o seu ombro está caído. Você vira um pequeno triângulo. De resto, então, dá pra ver que, na verdade, ela vai ter condicionando, na verdade, os inferiores dela, eu acho que vai ser muito bom. Ela tem uma boa proporção ali, claro que não é julgado, mas entre panturrilha, posterior e glúteo, o glúteo dela tem aquele formato que a gente sabe que, na verdade, é bem visto das atletas que ganham. E o resto aqui, acho que superior é aquilo que você falou, é mais pose mesmo, né? Acho que até aqui, eu não sei se ela estava se arrumando, mas rever essa pose aqui, caso você não esteja se arrumando. E o desfile... Você vê que é confortável, mas ela precisa de empinar um pouquinho mais, especialmente o desfile de costas. E, de novo, aquela questão da presença, de mostrar um pouquinho mais de personalidade. Foi a atleta que eu falei que ela sabe andar de salto, sim, mas não fez a transferência. Ela não tem, desfile. Você vê que ela anda, não parece que ela tá querendo ela vai não, cair ela anda momento, bem. ela anda bem, ela anda de boa. Ela sabe existir de salto. Alguns não vê uma certa dificuldade. Próxima atleta, 341, Leidiane dos Santos, 2º lugar. Então, o feedback oficial dela, uma marcação aqui para melhorar de pose e uma de presença. Volume, marcar o... Consegue ler aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá na linha de volume. Jesus. Não consigo entender essa letra. Eu já sei quem é. Eu vou brigar com esse árbitro. Bom, a gente não consegue entender o que está escrito.
Mas enfim, vamos comentar do que a gente sabe. Tá, eu sei. O que é? Baseado nas junções dos pontos. Marcaram aqui um ponto específico no volume, que tem a ver com o volume, que é a simetria das costas, tá? Ah, tá. Então, provavelmente, eu não tirei a foto na hora errada. Então, só vê isso na parte de pose, na verdade. Normalmente é mais questão de pose, mas vê se isso aí não está sendo transferido ou realmente acontecendo nos seus treinos, tá? Deixaram uma marcaçãozinha então, para simetria de costas, tá? Então, Pra você saber. Vamos lá. A Leidiane, ela ganhou, ela ficou em segundo lugar por físico, porque o físico dela estava muito bom. Só que o que poderia ter prejudicado e muito ela seriam as poses, porque ela realmente é totalmente iniciante, ela era a primeira competição dela, ela realmente não sabia muito o que estava fazendo ali em cima do palco, tanto que a gente conversou um pouquinho, né, eu estava tentando ajudar ela, mas tem vários ajustezinhos, tá, que eu faria, especialmente nas suas poses de costas, no seu encaixe entre as poses, tá, porque melhoraria muito o seu físico, que já é excelente. Porque, tanto que você não tinha as melhores poses, e isso te colocou ainda em top 2. Então, você vê o quanto seu físico fala por si só. Mas a pose de costas, por exemplo, abriu muito a perna, não precisa abrir tanto, tá? Isso acaba deixando a sua perna ainda mais fina, porque ela já não é uma perna de wellness daquelas wellness grandona, né? Ela é uma wellness um pouquinho mais slim. Só que quando ela abre a perna demais, assim, parece que a perna dela é muito mais fina, que ela quase virou uma biquíni. Se você for ver, uma biquíni que tá se abrindo muito para tentar encaixar na pose de costas. A questão dos ombros, postura do braço, a questão na lateral aí também de se fechar um pouquinho, né, de não torcer o tronco quanto precisa. Isso aí dá para arrumar tudo com pose. E assim, vai ser o trabalho mais fácil da minha vida, porque só ajustando as suas poses eu tenho certeza que você vai muito bem em qualquer campeonato. Desfile, empina mais, tá? Não anda com o pé um do lado do outro, tenta cruzar um pouco mais a perna, tenta dar uma soltada nesse quadril, dar uma rebolada a mais e menos timidez, né? Mas de resto, assim, um físico muito bom e quando ajustar isso daí, certeza que ela vai muito bem nos campeonatos. Você trouxe o mais difícil, que é o condicionamento, seguido de um bom volume. Provavelmente, assim, você... nossa, qual versão é a sua melhor? Provavelmente é com mais volume ainda, mas esse condicionamento está extremamente bom. E o resto é realmente isso. Eu acho que treinar mais tanto pose quanto a postura sua de palco, se sentir mais confortável. Acho que ia até entender mais o que é fisiculturismo. Se eu fosse chutar, tá totalmente às cegas aqui, eu diria que você não acompanha muito ou consome muito fisiculturismo pelo jeito que acabou acontecendo no palco. Mas aproveite esse físico que você tem, que é um ponto muito, muito, muito forte, porque aqui é mesmo você afastando muitas pernas, o que acaba agregando negativamente, se a gente não olhar muito e perceber a simetria aqui na pose que você fez, é um físico muito forte. Você tem muita marcação aqui, ó, dá pra ver assim, mesmo por foto, nessa qualidade, postado, não sei o quê, você tem a gota, tem os adutores, tem o posterior marcado, você tem um encaixe aqui do glúteo já empinado, suas costas é bem marcada, mesmo encaixando errado a pose. Então, aproveita que você só tem muito a ganhar arrumando suas poses e sua presença de palco. Tenta não transparecer essa sua... Timidez, né? Timidez. Eu ia falar sua estreanteza. Próximo atleta. 354, Mariana Lopes. Feedback de pose e presença. Um árbitro marcou volume para deltoide e costas. E condicionamento todo no geral. Um foco em um braço e perna. Braço e na perna. Alguma coisa da pose da frente aqui para questionar? Tem alguns ajustes para ser feito. A Mariana também, eu acho que ela nunca competiu, né? Porque ela tá na estreantes. Mas a Mariana também dá pra ver que ela é bem tímida. Ela tava bem nervosa na hora de posar, na hora de caminhar. Dava pra ver que ela tava mais durinha, assim. E se ela se soltar um pouco mais, acho que vai dar bom. Mas volume, ela tem um bom volume de inferiores.
Dá pra ver que também ela tem essa vantagem de ter umas certas marcações aí, mesmo estando com o BF um pouco mais alto. Acho que dá pra ver bem aqui o volume que ela realmente... Então, a gente sempre gosta de falar, na verdade, né? Uma coisa é a atleta grande em cima do palco, outra coisa é uma atleta grande que, quando condicionar, vai se manter grande. Só que eu diria que por essa pose aqui, ela vai conseguir manter um bom proporção glúteo posterior e perna, mesmo secando o que precisa. Dá pra ver que a musculatura do glúteo tá aí, a musculatura do posterior tá aí, e Do quadríceps. quadríceps também. Então, tipo, aproveita. Se você precisar bater em alguma coisa pra volume, vai ser de ombro. Então, é tipo, sua perna e seu glúteo já tá bem estruturado pra wellness, tá? Isso aí. Então, o resto é realmente só a pose. A pose de costas, eu diria que ela até encaixou bem certinho, né? Pra quem, sei lá, tá como estreante. E como foi as poses laterais dela, que tem algumas coisinhas pra arrumar. Mas ali a pose de costas dela até que ficou boa, certo? Parabéns. Vamos lá. Próxima atleta, Letícia Eulália Martins, terceiro lugar. 380? 380. Então, um ponto para melhora de pose, com uma marcação que é... O que está escrito aqui? No mesmo árbitro. Assimetria? Alguma coisa de assimetria? Não, aqui. É o Tentamos. mesmo árbitro, a letra. Difícil. A gente vai brigar com esse árbitro. Não sei, esse aqui eu não consegui. Tá vendo? Era por isso que eu queria manter o espacinho de outros. Um ponto para volume de costas e condicionamento das pernas. Tem um pontinho aqui para condicionamento de costas, tá? Então, aqui é pose de frente, vamos ver? Pose de frente. Na verdade, esse ângulo aqui, ela posou muito bem, né? Que a gente pegou aqui. O que eu ajustaria nela seria só o pezinho que tá na ponta, não deixar tombar pro lado. E aí você aponta o joelho um pouco mais pra frente, mas seria mais isso mesmo, mas a postura É isso. da parte superior tá boa. Acho que ela que encaixou melhor o quanto você precisa realmente criar esse espaço aqui entre queixo e ombro e realmente ficou muito posturada e retinha, né? Poses laterais dela, acabou encaixando bem legal. Encaixa certinho. Só não esticaria totalmente o joelho, mas é só você questão tá falando de... aqui? É só dar uma leve flexionadinha, mas bem pouquinho. Não precisa dobrar o joelho, é só não encaixar ele totalmente para trás. E na de costas, especialmente a parte superior do seu corpo que precisa ajustar. Que é baixar esses ombros aí, não deixar esse trapézio tão contraído, assim. Mas o físico dela, eu vejo uma ótima biquíni. Sim, então, sim. Secando com certeza cai no biquíni. Ela vai ficar uma boa biquíni, com um físico muito bom, inclusive. Algo do desfile, eu também não viu. Melhorar mais... A maioria das meninas que erram um pouquinho no desfile é mais a questão de empinar o glúteo, né? Porque acaba ficando uma dobra no glúteo quando você anda muito relaxada. Então, o desfile precisa ser um pouquinho mais forçado quando você tá de costas para o seu glúteo não ficar para baixo, né? Não cair, assim. E como a gente tá falando dos árbitros te vendo de baixo, é importante que você jogue esse glúteo um pouquinho mais para cima na hora de andar. Mas vai na nossa, tá? Sobe na biquíni, porque essa entrada sua aqui, ó, de lombar para glúteo, não é tanto treino, não. Aproveita isso, seca bem, que na biquíni você vai se encaixar muito bem, principalmente já com essa postura que você tem aqui da parte superior, tá? Isso aí. Próxima categoria, o Wellness Master. Wellness Master. Que é uma atleta só. A Celine. Aí. Wellness Master. Wellness Master. Esse eu tirei foto. A Celine tem superiores muito bons. Tá bem desenvolvido, o deltoide dela tá bom, as costas estão boas. Eu teria mais, acho que no meu feedback seria muito mais ajuste de pose nela e em relação ao condicionamento, mas bem pouca coisa, assim, a questão da pose, que você vê que ela já sabe se movimentar no palco, ela já tem uma graciosidade, mas dá pra deixar um pouquinho mais princesinha e um pouquinho mais, como pode dizer? Performático, vamos dizer assim. Colocaram então um ponto para ela de pose específico, volume para deltoide e glúteo e condicionamento como um todo, tá? Então é isso. Parabéns para como ela chama?
Celine. Celine? Celine? Ou Seleni? Seleni, desculpa. Tava falando errado seu nome. Seleni. Bem, esse textinho aqui, bonito. É dela. 2027, então vai competir, já tá em pré pro ano que vem já. Opa, ótimo. Próxima categoria? Wellness veteranas. Wellness. Atleta 306, Ana Paula Ribeiro de Carvalho. O que é isso? Categoria Wellness. Categoria Wellness veterana. Primeira atleta é a Sereia, isso? Isso, seria maromba. 306. Terceiro lugar. Terceiro lugar, então, para feedback de melhorar o condicionamento como todo. Opa, deixa eu começar do começo, né? Não precisa de melhorar pose e presença, volume para deltoide e perna e condicionamento para posteriores de perna e glúteo. Posteriores de perna e glúteo mais ainda. Colocaram isso. A Ana, obviamente, que ela nunca ia receber feedback negativo sobre as poses, porque ela foi minha aluna e ela é uma das minhas melhores alunas. Eu sou apaixonada pela Ana, tá bom? Muito obrigada. A Ana trouxe um físico muito... Assim, ela consegue melhorar mais ainda o físico dela por conta da presença de palco, porque ela não deixa o árbitro não olhar para ela. Então, tipo, eu gosto muito do jeito que ela se movimenta em cima do palco, eu gosto da leveza que ela tem nas transições e tudo mais. Só que o condicionamento dela foi um pouquinho inferior, especialmente colocando, como a gente falou, né? Quando tem atletas como a Leidiane e a Brenda no line-up, Essas duas acaba ficando perceptível a diferença de condicionamento. Mas a Ana tem um bom volume de costas, eu acredito, assim. Bom volume de deltoide também. Eu não sei por que alguém colocou que ela precisava de mais. Mas talvez é por conta das outras atletas terem bem mais que ela, né? Mas o condicionamento realmente podia ter puxado um pouquinho mais. E eu acredito que... Falando assim, tá, Ana? Porque eu te vi competindo já 3 vezes nos últimos meses, né? Parece que o seu físico estava um pouquinho cansado. A gente não sabe como é que foi essa sua preparação para a FNB. A gente sabe também que quanto mais preps a gente faz, especialmente muito espaçadas, porque foram muito espaçadas. Uma vez ela competiu em novembro, na outra foi em dezembro, agora só em fevereiro. Então, cansa, né? Cansa ficar tanto tempo em prep. Mas deu para sentir, tá? Esse cansaço no seu físico. Eu acredito que isso refletiu bastante na sua colocação, tá? Só para deixar claro aqui. Acho que o que eu tenho para adicionar é que a gente acompanha bastante tempo você, a gente já viu outros condicionamentos que você acabou trazendo em outros campeonatos, e eu acho que você já apresentou um condicionamento melhor do que esse campeonato. Então, não sei o que aconteceu, não sei se tentaram alguma coisa diferente ou não, a gente realmente não sabe, mas ali, pelas marcações aqui dos árbitros e até a nossa opinião mesmo, força nesse condicionamento aí. Eu acho que você só tem a ganhar. Eu acho que não existe categoria no fisiculturismo que condicionamento melhor seja ruim, né? Então... E uma outra coisa que eu não sei se foi só impressão minha, mas eu acho que o seu físico estava um pouquinho mais vazio também. Eu já te vi mais cheia, sabe? Com relação até mesmo o seu superior, ele não estava com tanta marcação quanto eu já te vi. E não foi só questão de condicionamento, eu via que estava parecendo um pouquinho mais vazio. Então, talvez foi alguma questão de carb up ou só realmente por conta do cansaço não deu para encher o físico o suficiente, tá? Então, lembra desses 2 pontos. Secar um pouquinho mais e trazer uma musculatura um pouquinho mais cheia para esse físico aparecer um pouquinho mais. 353. Maria Olívia, 4º lugar. Que feedback para pose. Dá para melhorar pose. Um árbitro, tá? Só para melhorar pose. Volume de costas e glúteo. E condicionamento geral. Principalmente da cadeia posterior. É a mesma atleta que tinha subido na biquíni, né? Do vácuo. Sim.
Uma Que coisa... acho que é a mesma coisa para essa categoria também, mas eu vejo você muito mais na biquíni do que na Sim, wellness, sim. tá? Então eu não diria pra você insistir tanto na wellness, a menos que você queira colocar bem mais volume muscular aí no físico, mas eu vejo você com um condicionamento melhor, estando mais apta a biquíni e bem competitiva na biquíni do que na wellness. Algo a acrescentar? Continua subindo nas duas categorias, eu gosto também de subir em todas. Não tem nada, porque já tá lá mesmo, já sofreu. A Tá. gente já falou da Brenda, não tem por que falar de novo, né? Da wellness, né, já. A Brenda já estava perfeita e a Leidiane também. Segue o mesmo feedback. Só reforçando aqui que provavelmente é sobre a simetria mesmo, porque nessa categoria também, tá? Então, não sei, diminui a chance de ser a minha foto, tá? Então, só toma cuidado um pouco aí, não sei se a pose cos realmente se tem um ombro mais para lá do que para cá, ou se é a simetria, mas agora você sabe. E vamos para a categoria mais complexa e Não tem overall. novidade. Vai falar dos overalls primeiro? Não sei, a gente não falou do biquíni overall? É que os overalls foi a Patrícia e a Brenda. E a disputa foi entre as Masters com as Opens. Que não tem muito o que dizer da questão. É lógico que a categoria foi mais fácil de julgar, né? A questão do overall por conta das atletas terem mais musculatura, terem mais... eu acredito que o físico estava mais maduro do que as atletas master. Maduro. Maduro no sentido muscular. Esse adjetivo é novo. Mas... Vamos lá. Esporte modo feminino. E, Cássia, eu tenho uma surpresa pra você. O quê? Eu, felizmente, gravei todas as apresentações. Mas não foi inteiras. Você parou na metade. Que sorte, hein? Eu vi todas as apresentações que você gravou, porque eu tava querendo saber se você tinha gravado inteira pra gente poder comentar, mas não gravou todos os desfiles. Então, desculpa. Mas a gente vai poder falar desses desfiles, o que é ótimo, tá vendo? Ó, para na primeira pose das meninas, ele cancela o desfile, eu não vou mostrar mais. Não sabia que ia dar tanto piriri. Bora lá! Bora falar da Sport Model. Lembrando vocês, essa foi a primeira vez da categoria na FNB, tá? Essa categoria já está mais conhecida mundialmente no exterior. Aqui no Brasil, a gente só tinha uma federação que fazia ela e ano passado entrou na Lifan por conta da concha. Porque na concha acústica, o Jussa viu a Sport Model, ele gostou e ele quis colocar na Lifan também. Cássio, o que é concha acústica? Na Concha Acústica é um evento que a gente faz confrontos informais de fisiculturismo. É tipo um pequeno duelo, um pequeno duelo entre atletas que não estão prontas para palco, não estão desidratadas, não estão extremamente secas, mas elas disputam, os atletas disputam ali troféus e medalhas e tudo mais de participação dentro de um evento totalmente gratuito, que o atleta não paga nada. E aí, na Concha, a gente colocou essa Sport Model porque a gente queria colocar a categoria feminina, só que como é um parque aberto, não podia ser de biquíni. Aí eu falei pra Lu, vamos colocar Sport Model, que é de shortinho, top de academia, fica mais comportada e as meninas conseguem subir. E ela super topou. E acabou que a gente gostou tanto que decidiu trazer pra FNB no campeonato. Só que, por se tratar de uma categoria nova, era nova inclusive para os árbitros. Pra quem não sabe, eu sou atleta profissional da categoria Sport Model, de uma federação grande aqui de fisiculturismo natural. Então, quando eu tentei explicar a categoria, ficou que cada árbitro entendeu o que quis e foi isso mesmo. Cada árbitro interpretou mais ou menos o que ele achava que era a categoria e ficou meio que muita distinção entre o que a gente esperava da categoria para o que realmente ela foi julgada ali efetivamente falando. E aí, nesse campeonato em específico, como estava muito difícil para os árbitros entenderem o que a gente estava querendo, eles acabaram colocando como ponto principal e mais forte de julgamento a presença de palco e o que a atleta fez durante o seu desfile. As atletas mais criativas, mais carismáticas, acabaram subindo de posição. E isso colocando também uma atleta que estava com um físico mais próximo do que o que eu tinha descrito dentro da Sport Model. E as demais atletas acabaram ficando, né, fora do que eles estavam querendo,
por conta deles não acreditarem que elas estavam dentro da descrição. Vou falar a minha opinião, tá? Dentro da minha vivência e dentro do que eu acredito ser a Sport Model e dentro do que eu vejo nos campeonatos internacionais, vou citar nomes aqui, tá? A atleta Patrícia, que é a overall da biquíni, ela trouxe um condicionamento muito próximo do que o que a gente vê nos condicionamentos da Sport Model lá fora, tá? O condicionamento é esse mesmo, é mais puxado. Por quê? É uma categoria totalmente atlética. Ou seja, é uma atleta que tem todas as musculaturas muito marcadas. E a Patrícia, ela estava com todas as musculaturas extremamente marcadas. Então, dentro do condicionamento, a Patrícia, ela estava mais dentro do que a Sport Model pede. Então, ela estaria ali em condicionamento. Ela, pra mim, estaria no topo ali da categoria. A Marília seria a segunda, né? Que é a atleta de lilás aí, que a gente já vai comentar do feedback das arbitragens. Então, pra mim, a Marília... Porque ela acertou no físico e acertou também na apresentação, ela, pra mim, ficaria em primeiro lugar desse julgamento, tá? Porque ela trouxe uma leveza, uma coisa muito característica da Sport Model, que é não parecer que está posando, mesmo estando posando. Então, não tava nada forçado, tava bem delicado, tava bem feminino, o lookinho dela estava lindo, assim como de todas, né? Ninguém errou no lookinho aqui da coisa, mas ela trouxe... muito próximo de tudo que a gente tinha pensado para a Sport Model. E aí, obviamente, viria para mim a questão da presença de palco, que jogou a Ana muito para cima em muitas colocações, porque, como eu já falei para vocês, a Ana é a minha atleta favorita em relação da época que eu dei aula para ela. Ela tem a melhor presença, ela sabe se mexer em cima do palco. Ela mandou uma estrelinha no meio do palco. Ela tinha aquela vibe da Sport Model, que é uma vibe mais... Tem um carro apitando aqui. É uma vibe mais divertida e... como é que fala? Dinâmica, né? O que foi? Pode continuar. Uma vibe mais divertida e dinâmica. Então, tipo, ela subiria posições por conta disso. Só que foi a polêmica, né? Porque o físico dela não tava exatamente como a gente tinha descrito na cartilha, que a gente pedia um físico com mais marcação abdominal, né? Um pouquinho mais marcação de musculatura, que é o que eu falei. O condicionamento da Patrícia se aproximava um pouco mais. Só que foi bem invertido o julgamento. E agora a gente vai tentar entender o que aconteceu através desses feedbacks da arbitragem, do porquê de cada uma das colocações, certo? Eu vou dar os meus 2 centavos sem tanto filtro. Nossa, ótima categoria para fazer isso, né? E você me corrige. Eu acho que o esperado era que era uma categoria que fosse mais julgada a presença de palco e a apresentação do que as outras categorias. Só que acabou sendo um valor para a presença de palco e apresentação muito grande do que se esperava para a própria categoria. E aí, vendo de fora, parece que foi premiado uma atleta que não estava condicionado o suficiente para ganhar. Mas, na verdade, eles deram colocaram ela para cima exatamente porque valorizaram muito a presença de palco e a apresentação dela. Confirma isso? Sim. Agora, em estrutura física, que é outra polêmica que envolve a Sport Model, o pessoal tava falando, mas o corpo da Sport Model tem um corpo específico? Não tem, tá? Na Sport Model é cada um por si, Deus por todos. Entendeu? Essa que é a parte divertida. O que acontece? Assim, em físico, o que eu esperaria? Eu vou descrever pra vocês, dentro desse line-up, a atleta perfeita, tá? Pra mim, o superior da Ju, que foi o top 2, é um superior perfeito pra Sport Model, porque ela tem bastante musculatura, ela tem muita marcação abdominal. Fala quem é a Ju aqui. A Ju é de rosa aqui, ó. Isso. É, superior dela. Ela tem um ótimo superior e ela tem um abdômen muito marcado. Então, isso pra mim, assim, ó, era o superior que eu esperava ver numa Sport Model. E de inferior, eu esperava ver o inferior da Patrícia. Que é essa perna bem desenvolvida, com bastante quadríceps e bastante marcação. Então, assim, se fosse o combinado da atleta perfeita, seria a combinação das duas. E a presença de palco e a apresentação da Ana. E a presença de palco e a apresentação da Ana. Então, assim, nenhuma das atletas se encaixava 100% no que a gente queria, porque cada uma tinha seu ponto positivo e acabou que os árbitros foram no que eles preferiram, tá?
E eles preferiram dar mais prioridade para uma presença de palco para não ser uma categoria igual a todas as outras. Então, as atletas que se contiveram um pouquinho mais na apresentação acabaram ficando um pouquinho mais para trás com relação ao julgamento aqui, né? Mas vamos ver o que os árbitros falaram. Mas para quem for subir de novo na Sport Model esse ano que vem, pergunta de novo qual vai ser o critério, tá? Não acha que, tipo, não, já perguntei uma vez, tá tudo bem, já falaram. Pergunta de novo. Pergunta, não, tá, ano passado foi esse. Qual que vai ser o critério desse ano? Acredita, essa é a coisa mais normal possível para você estar fazendo como atleta. Se você quer, sem sombra de dúvidas, ganhar uma categoria, traga a apresentação da Ana com o físico da Patrícia. Pronto, ninguém vai tirar você do pódio e do overall se você trouxer essas duas coisas. Essa é a questão. Imagina qualquer uma dessas atletas fazendo a mesma apresentação da Ana, o quanto a gente não ia saber para que lado os árbitros iam. Porque todas elas estariam excelentes. Então, tipo, traz muita presença de palco e um físico inegável. Conseguimos bater 1 hora de vídeo. Então, vamos lá, cara. Então, vamos ver o feedback oficial. 339, Juliana Gonçalves. Então, condicionamento de posterior de perna e condicionamento de posterior de perna e glúteo. E volume de braço deltoide. Não acho que precisa. Para Sport Model, não. Para outra, talvez. Então, condicionamentos inferiores de modo geral, se considerar que a da Patrícia é esperado, concordo. E aí, mais volume de braço deltoide. Talvez foi a pose aqui, ela jogou o ombro um pouquinho para frente, mas na lateral aqui dá para ver que ela tem bastante, né? Então, não sei. Não foram todos, tá, que falaram isso. Próxima atleta. 355, Marília dos Santos Camargo, 5º lugar. Então, deixa eu ver o feedback aqui. Especificamente, condicionamento somente de posterior de perna e glúteo. Não da perna como um todo, mas condicionamento posterior de perna e glúteo. Muito parecido com o da Ju. Sim. Então, ninguém ia colocar de superior, né? Porque o superior dela, na verdade, está muito bom. Talvez algum ajuste aqui na pose, pelo menos nessa foto, tá? Imagino que, não sei se você posou ou você estava fechando esse capo nessa hora, mas se ela posou assim, algum ajuste? Sim, até abrir um pouquinho mais, posturar um pouquinho melhor. Ela estava tombando um pouquinho demais o tronco para frente. Mas talvez era questão mais do nervosismo mesmo. Até a Ana tombou um pouco demais. É isso que eu ia falar, tava só esperando. Isso aí. Próximo atleta? Ana, né? 306, Ana Paula, 1º lugar. E overall. Feedback de condicionamento para posterior e glúteo. Mais condicionamento de glúteo. E volume de deltoide. Alguém quer muito volume de deltoide aqui. Então, é isso. Então, aqui na pose lateral, volume de deltoide, provavelmente, na verdade, se comparar até com a da Marília. Marília tem bastante deltoide, né? Nossa. E o condicionamento é tudo que a gente já falou, né? Dava para trazer mais condicionamento, mesmo já tendo a gota marcado. Mas aqui, então a pose inclinou levemente para frente, mas as costas dela estão muito boas, certo? Certo. As costas dela estão muito boas mesmo, né? Apesar do que a gente comentou do condicionamento. Né? Ela tem ótimas costas, mas eu já vi, como eu falei, eu já vi ela carbada certa. Que a musculatura das costas dela estava mais marcada. Eu gosto de ver ela mais marcada. Então, talvez seja por isso que, inclusive, ela está recebendo feedback de deltoide. Porque o deltoide dela também é maior do que isso. Ele é mais arredondado, ele é mais marcadinho. Mariana Lopes, 354, que ela já tinha subido na Wellness. Eu acredito que o feedback dela seja bem parecido. Condicionamento da perna e glúteo, como um todo. E mais presença. Eu acho que eu colocaria para ela mais presença de palco, que foi o que provavelmente jogou ela mais para baixo, porque ela estava muito, muito contida nas poses da Sport Model. Mas é uma categoria nova, né? A gente sabe que gera essa insegurança e essa timidez. E aí a Patrícia, né? 4º lugar. De overall para 4º lugar. 362? 362. Então, que mais condicionamento que eu? Nossa, meu Deus. Mais volume de tudo. Mais volume de costas, posterior de perna e glúteo. Então, consideraram que ela poderia estar maior para a categoria. Patrícia, por que não comeu uma feijoada antes de subir no Sport Model? Porque acho que era isso que precisava.
Era só te inchar um pouquinho mais que dava certo. Ai, ai. E a Alana Cruz, terceiro lugar. 304, né? Isso, 304. Condicionamento de coxa e glúteo, não de posterior de coxa. Porque o glúteo dela tava marcadinho. E mais volume de deltoide, pernas e glúteo. Eu diria mais volume superior como um todo, porque é o que eu falei, das costas dela dá pra desenvolver um pouquinho mais, pra dar uma afinada mais na cintura. Mas você vê que o glúteo dela é um pouquinho marcado. Já tem uma boa genética pra isso. Eu não diria que o volume de glúteo dela tá atrasado, não, na verdade. Não. O que... Na verdade, ela tem um ponto forte dela é o glúteo. Tá aí. E essa foi a categoria Sport Model. Não, teve o overall, teve a categoria Sport Model Master, né? A Master foi com e a Tati Passos e a Selene. Selene ou Selene? Vamos ver aqui. A Sport Model Master. Selene e Tatiane. No caso, essa que vocês estão vendo é a Tatiane. Segundo lugar. Que bom. Não teve feedback? Teve marcado aqui de um árbitro só. O mesmo para as duas. O mesmo para as duas. Ambas precisam de mais volume de deltoide, mais condicionamento de modo geral. Mas eu acho que é melhor a gente agregar a gente mesmo aqui. O que você acha? Na Seleni eu agregaria mais uma vez, falando para ajustar um pouquinho as poses. Quem é na Seleni? Sport Model é a de laranja, da ponta, isso. Na Sport Model em específico, eu percebi um problema que ela fazia mais do que quando ela estava na Wellness, que é de jogar muito o tronco para frente antes de encaixar a pose de costas. Então, quando ela fazia isso, acabava prejudicando um pouquinho ela e, na minha opinião, eu acho que isso tiraria um pouco de ponto para ela. Tanto que não foi unânime, tá, a decisão dela ser top 1 da categoria. E eu acredito que foi um pouco por conta disso. Mas ambas as atletas têm um físico muito parecido, é que a Tati ela tem um desenvolvimento melhor, né, de superior, o que acaba deixando ela mais musculosa, né, do que a Seleni. Mas elas tinham os físicos muito próximos. E eu acredito que também nas poses a Tati foi um pouquinho melhor, porque a Tati estava um pouquinho mais posturada, né? Um pouquinho mais encaixadinha, melhor mobilidade de tronco. Mas ambas muito bem, assim, para o que a gente esperava da categoria. E você? Eu jurava que ia ser invertida essa posição. Por causa da apresentação, na verdade. Uhum. A Tati estava mais solta, né? Tava mais eu concordo que os físicos são parecidos dentro de cada um de sua qualidade. Um ponto positivo para um, negativo para outro, positivo para um, negativo para outro. Você consegue ir para qualquer lado. Mas eu acho que a desenvoltura ali e mais alguns outros pontos, eu talvez jogaria essa atleta aqui para primeiro. Uhum. E aí, o overall da Sport Model, nós tivemos a Ana Paula, né, que foi a campeã overall da noite. O que você está falando? Sport Model? É. Que foi ali. Não, do lado. Aí. Que foi a atleta da melhor presença de palco. E foi isso que eles acabaram colocando como prioritário. E a explicação do segundo e terceiro lugar foi com relação à beleza. Ambas as atletas tinham o que eles queriam fisicamente das atletas Sport Model por serem muito bonitas, né? Muito estarem com uma produção bonita também, e, enfim. Sei, como eu sempre falo aqui, quem chegou até aqui, eu duvido que alguém chegou. Deixa o seu comentário, fala que você chegou até aqui, fala que você viu até o final. Obrigado, meninas. Obrigado aí, 1h10 quase de vídeo. Eu já vou cortar aqui porque tá chovendo. Sabia que se cair a energia agora a gente perde 1h10 de gravação? Tchau, gente. Beijo. Até o próximo. Tchau. É.